Salmos 30. O Deus que muda realidades. Estarei fazendo essa leitura. Peço que os irmãos estejam acompanhando atentamente. É importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós queremos suplicar a Ti nessa noite, Pai, para que o Senhor fale conosco. Nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz, precisamos do alimento que procede da boca do Senhor. E pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Querido irmão, alguns estudiosos têm dúvidas com relação à autoria desse salmo. Todavia, a maioria concorda que foi o rei Davi. Então nós vamos caminhar nessa linha. Esse é mais um salmo de Davi. E a ênfase do texto está sobre o louvor ao Senhor por salvar Davi de uma situação muito difícil. E que situação é essa? Na verdade, nós não sabemos exatamente. Nós podemos lembrar da história de Davi e pensar em várias situações em que Davi foi salvo de situações difíceis, mas nós não sabemos dizer com certeza qual foi a situação que motivou Davi a escrever esse salmo. O que nós sabemos com toda certeza é que Davi escreveu esse salmo em um contexto onde Deus o libertou de uma situação difícil. Davi escreveu esse salmo em um contexto onde Deus mudou a sua realidade, a realidade que o cercava, tirou ele de uma situação terrível e deu a ele a oportunidade de recomeçar. Portanto, a intenção do salmista aqui ela é muito clara.
O salmista, ele quer exaltar a Deus, ele quer expressar a sua gratidão a Deus, porque Deus tem sido seu ajudador durante a sua vida, especialmente nos dias difíceis. Se você observar, Davi começa esse texto dizendo: eu te exaltarei, ó Senhor. E ele termina dizendo: Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Então, querido irmão, o salmista quer exaltar a Deus e quer expressar a sua gratidão a Deus para todo o sempre. E por que o salmista deseja assim fazer? O texto deixa claro para nós: porque o Deus de Davi é um Deus que muda realidades. E nós vamos perceber aqui nesse texto que Deus transformou a situação de Davi em alguns aspectos. Num primeiro momento, ele transformou a desesperança de Davi em esperança. Num segundo momento, Deus transformou o orgulho do coração de Davi em humildade. E num terceiro momento, Deus transformou o pranto, a tristeza de Davi em alegria. É isso que nós vamos olhar nessa noite, esse Deus que muda realidades. Em primeiro lugar, irmãos, para nossa reflexão, Deus transforma a desesperança em esperança. Veja comigo o início do versículo 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Até aí por enquanto. A palavra que foi traduzida aqui como livraste, no hebraico ela tem o sentido de tirar um balde do fundo do poço. Então Davi está dizendo o seguinte: ó Senhor, o Senhor me tirou da lama. O Senhor me tirou do fundo do poço, o Senhor me salvou do pior lugar que eu poderia estar, e por isso eu te exaltarei. É assim que ele começa essa poesia, esse hino. E o texto diz mais: porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Querido irmão, eu e você sabemos que em muitos momentos da vida de Davi, ele esteve cercado por inimigos que desejavam a sua morte. Por exemplo, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul e o rei Saul desejava matá-lo. Por exemplo, quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão e o seu filho desejava matá-lo, foram muitas as ocasiões em que ele estava cercado de inimigos, todavia, em todo tempo, Deus o preservou. Por isso ele quer expressar a sua gratidão a Deus, apesar dos muitos momentos difíceis que ele enfrentou, ele tem razões para agradecer a Deus. E meu amado irmão, nós também temos razões para exaltar e expressar a gratidão ao nosso Deus. Mas veja comigo o versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Veja, a palavra saraste aqui pode indicar que ele foi curado, sarado de uma enfermidade física. Talvez ele tivesse alguma enfermidade física, clamou ao Senhor e Deus o sarou, o curou. Pode ser isso. Mas esse termo aqui também é usado para descrever o perdão e a restauração espiritual. Pode ser que Davi esteja dizendo aqui, tu me saraste, ou seja, o Senhor perdoou os meus pecados e restaurou a minha vida espiritual. Nós sabemos que Davi cometeu erros, Salmo 32, Salmo 51, Davi com o coração contrito, pedindo perdão a Deus. Mas esse termo aqui, irmão, saraste, pode indicar também
uma cura emocional, um livramento de uma aflição mental, emocional. Você concorda comigo que quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós estamos assim, no fundo do poço, como Davi estava, nós temos problemas emocionais. Aflições mentais, o medo, a ansiedade, a preocupação excessiva. Muitas vezes nós somos estrangulados pela ansiedade quando estamos vivendo dias difíceis. Mas seja qual for o caso aqui, querido irmão, sejam enfermidades físicas, sejam enfermidades espirituais, sejam enfermidades emocionais, o fato é que o nosso Deus, Ele é poderoso para curar. Foi isso que Ele fez na vida do salmista. Ele está dizendo: eu clamei por socorro e o Senhor me sarou, o Senhor me curou. Seja o que for, Ele é poderoso para curar. Ele fez isso com Davi. Ele pode fazer isso na minha vida, na sua vida. Ele pode mudar a nossa história. Não importa qual seja a situação, Deus pode mudar. Deus pode reverter. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E ele diz mais: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele estava na pior das situações. A palavra que ele usa aqui para sepultura é a palavra Sheol, que significa o lugar dos mortos. E obviamente Davi, ele não estava literalmente na sepultura, mas essa aqui é a forma dele expressar nessa poesia os seus sentimentos. O seu sentimento de que não havia mais esperança para a situação em que ele estava vivendo. Ou seja, a cova, a sepultura, a morte seria inevitável. O sentimento de Davi era esse: é o fim da linha. É a sepultura, é a morte. Ele não tem nenhuma esperança. Quantas vezes nós nos sentimos assim, meus irmãos, sem esperança? Às vezes a família está quebrada. Você olha para o seu casamento e a conclusão óbvia que você chega é a seguinte: não existe a menor possibilidade de dar certo. Acabou, a crise é grande demais. Talvez seja a crise financeira, a empresa enfrentando dificuldades, a falta de emprego. Você olha para o futuro e pensa: não existe mais a possibilidade de dar certo. Meus amados irmãos, quantas vezes nós nos sentimos assim, diante das crises, das tempestades que acontecem conosco, e quando a ansiedade nos estrangula, ela rouba de nós as perspectivas com relação ao dia de amanhã. Parece que não há mais futuro, parece que não tem mais jeito, a situação é de impotência. Tudo que você consegue enxergar é a impossibilidade. Talvez seja a vida espiritual que está falida, seca, morta. Você já não tem mais brilho nos olhos, você já não tem mais prazer em estar na casa do Senhor, como tinha há um tempo atrás. Você está seco, morto espiritualmente, envolvido no lamaçal de pecados e não consegue se libertar. São tantas as situações, irmãos, que nós podemos mencionar aqui, que tem esse sentimento, como esse de Davi, o sentimento de que é o fim. Mas Davi levanta um clamor. Davi, ele clamou a Deus. Ele pediu socorro a Deus,
o Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é o autor da vida, aquele que é o sustentador da vida, aquele que é o soberano Rei da glória, é a esse Deus que Davi clama. E nesse momento de clamor, o Senhor o conduziu da desesperança para a esperança, do sentimento de que não havia nenhuma possibilidade de sair daquela situação, para a certeza de que havia um futuro para ele, de que Deus tem planos bons para a vida dele. Assim somos nós. É isso que Davi está dizendo quando ele diz assim: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Ou seja, eu estava na cova, não tinha mais esperança, mas aquela situação de desesperança, o Senhor transformou em uma situação de esperança. Sabe quando a gente entrega os pontos, não tem mais jeito? É isso que Davi está dizendo. Eu tinha entregado os pontos, eu tinha jogado a toalha, todavia houve a intervenção poderosa do meu Deus. Eu encontrei em Deus esperança, eu encontrei no Senhor a oportunidade de recomeçar, porque em Cristo Jesus, meus amados irmãos, sempre há esperança para nós. Seja qual for a situação que se levantar diante de você, encha o seu peito de esperança, porque você serve a um Deus que está vivo e que te ama com o amor de Pai e tem planos bons para a sua vida. Em Cristo não existe situações de desesperança. E Davi quer expressar a sua gratidão e o seu louvor a Deus. Mas veja, em segundo lugar, Deus transforma o orgulho em humildade. O orgulho em humildade. Veja comigo o versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. O que ele disse? Jamais serei abalado. Tem uma outra versão que diz assim: quando eu me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. Sabe o que Davi está dizendo? Quando todos os meus inimigos estavam quietos, quando tudo se acalmou, quando a tempestade acalmou, eu me senti seguro. Eu disse, jamais serei abalado. Querido irmão, quando Davi não estava mais no fundo do poço, esse foi um momento perigoso para ele. Sabe por quê? Porque o orgulho começou a tomar o seu coração. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: nenhuma tentação é tão terrível quanto a tranquilidade. Olha que coisa interessante, irmãos. Nenhuma tentação é tão terrível quanto à tranquilidade, porque quando está tudo bem, a nossa tendência é se esquecer de Deus. Quando está tudo tranquilo, a nossa tendência é se esquecer de Deus. Quando a gente se sente seguro, normalmente a gente não se lembra mais de Deus. Quando estamos desesperados é diferente. Quando estamos lá no fundo do poço, a gente clama diante de Deus, a gente rasga o coração diante de Deus. Deus é a nossa prioridade. Mas no tempo de prosperidade, a gente se sente seguro. A gente se sente autossuficiente. E aí a gente clama como Davi clamou: jamais serei abalado. Quando isso acontece, meus amados irmãos, é perigoso demais, porque nós nos afastamos de Deus. Nós começamos a buscar menos a Deus, começamos a ficar com o coração mais frio, damos menos importância à nossa vida com Deus e começamos a priorizar outras coisas. Afinal de contas, está tudo bem. A gente pensa assim: no meu trabalho é prioridade.
Vou deixar Deus para depois, a igreja para depois. A gente pensa assim, a faculdade é prioridade, o meu namoro é prioridade, vamos deixando Deus para depois. Por quê? Porque está tudo bem. Eu estou me sentindo seguro, eu estou me sentindo inabalável. É assim que a gente costuma fazer. Agora veja o versículo 7. O que acontece quando o orgulho começa a tomar o nosso coração? Quando isso começa a acontecer conosco? Davi diz assim: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Eu vou te explicar o que ele está dizendo. Na versão NVI, ele diz assim: Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Quando Davi clamou a Deus, o Senhor deu para ele, e ele está dizendo assim: pelo teu favor, pela tua graça, o Senhor me deu firmeza e estabilidade, fez permanecer forte a minha montanha. Mas nesse momento, ele se sentiu inabalável e começou a se esquecer de Deus. E aí o texto diz que quando ele percebeu, Deus havia escondido o seu rosto de Davi, escondido a face. O que significa esconder a face? Essa expressão significa exatamente que nós estamos distantes de Deus, que nós não temos mais a presença de Deus em nossa vida. Então o que o versículo 7 está nos dizendo é que quando Davi percebeu que por causa do seu orgulho, da sua segurança, ele não conseguia mais ver a face de Deus, ele ficou desesperado. E a palavra hebraica aqui tem o sentido de agonia, de angústia. Foi o que ele sentiu quando ele percebeu que Deus escondeu a sua face. Quando que Deus esconde a sua face de nós, meus amados irmãos? Quando nós nos rebelamos, quando nós não buscamos a Deus, quando nós nos sentimos autossuficientes. E às vezes isso vai acontecendo, irmãos, de uma forma muito sutil. Nós vamos caminhando em nossa prosperidade, ou seja, está tudo bem, as dívidas estão quitadas, está tudo certo, está tudo tranquilo, a gente vai vivendo, e quando a gente percebe, Deus já ficou lá para trás, Deus já não está mais caminhando conosco, a gente nem percebeu, porque está tudo bem, a gente se sente inabalável, a autoconfiança já subiu, já tomou o coração. Percebemos então que a face de Deus já está escondida. Percebemos que já não é mais possível ver a presença de Deus em nossas vidas, em nossa história. Porque nós nos sentimos tão seguros, a soberba tomou conta do nosso coração e nós nos esquecemos daquele que nos resgatou da sepultura, daquele que nos resgatou das entranhas do inferno, daquele que nos resgatou da morte eterna. Nós nos esquecemos dele, porque agora ficou tudo bem, porque agora está tudo tranquilo. Isso aconteceu com Davi. E pode acontecer conosco. Portanto, jamais permita que o sentimento de segurança afaste você de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Jamais pense que na sua prosperidade você é inabalável, porque você não é. Entenda uma coisa, não há estabilidade na sua prosperidade. Você depende de Deus. Quando está tudo bem, a gente acha, eu estou como uma montanha firme, inabalável, não há estabilidade. A minha conta bancária está tudo certo, minha família
está tudo ok, estou inabalável. Não há estabilidade na sua prosperidade, você depende de Deus. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Você não é nada sem Deus. Jamais se sinta seguro por conta da força dos seus braços, ou pelo fato de que está tudo bem, está tudo tranquilo na sua casa. Continue dependendo de Deus. Não se afaste de Deus. Sabe, meus irmãos, um dos motivos pelos quais Deus permite que os seus filhos enfrentem dias difíceis, sofrimento, tribulação, é exatamente para isso aqui não aconteceu. As adversidades às vezes são necessárias nas nossas vidas para firmar os nossos passos nas veredas da justiça. As adversidades às vezes são necessárias para que eu e você possamos viver na dependência de Deus, para que eu e você possamos caminhar com Deus todos os dias da nossa vida. Foi exatamente a adversidade que fez Davi se dar conta do seu orgulho, do sentimento de que ele era autossuficiente. Todavia, o seu orgulho desmoronou com a pressão da adversidade. Portanto, meu amado irmão, o sofrimento teve o efeito de abrir os olhos de Davi para a sua dependência de Deus, para a sua fragilidade. E quando seus olhos foram abertos, ele ficou aterrorizado e clamou pela ajuda de Deus. Quando ele percebeu que Deus não estava mais presente na sua vida, ele clamou pela ajuda de Deus. Veja o versículo 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Veja comigo o versículo 10. Ele está dizendo: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Perceba, o rei Davi, ele se prostrou, o rei Davi, ele se humilhou e implorou pelo auxílio de Deus. Ele quebrantou o seu coração com humildade. Ele, em sua prosperidade, se sentia inabalável, mas o Senhor o mostrou o quanto ele era frágil, o quanto ele dependia de Deus. O rei Davi se humilhou, confessou seus pecados, quebrantou seu coração diante do Senhor. E o que Deus fez? Os próximos versículos deixam claro para nós que em sua misericórdia o Senhor o perdoou, o Senhor o restaurou, e Davi então teve a oportunidade de recomeçar. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, quando nos voltamos diante dele com arrependimento, humildade e fé. É por isso que Davi está aqui nesse salmo desejoso de expressar a sua gratidão a Deus, porque Deus o conduziu da desesperança para a esperança, e Deus o conduziu do orgulho para a humildade. Mas em terceiro lugar, meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que transforma o pranto em alegria. Ele transforma o choro em alegria. Veja comigo o versículo 11. Vou ler aqui na versão NVI. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Veja, meus amados irmãos, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que transforma o momento de luto em profunda alegria, o Deus que transforma momentos de tristeza em momentos de festa. Significa, meu amado irmão, que o nosso Deus é um Deus que muda situações, que muda circunstâncias, e Ele fez isso mais uma vez aqui nesse salmo, na vida de Davi. Então veja, por que Deus transformou o pranto de Davi em alegria?
Ele começa esse salmo, ele estava no fundo do poço, sem esperança, mas Deus transforma a realidade e coloca ele numa situação de esperança, dá a oportunidade de recomeçar. O orgulho subiu na cabeça, se sentiu inabalável, se afastou de Deus, mas se humilhou diante de Deus, chorou diante de Deus, e agora Deus, depois de transformar o seu coração orgulhoso em um coração humilde, Deus agora transforma a sua tristeza em alegria. E por que Deus fez isso? Versículo 12, nós temos a resposta. Veja o versículo 12. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Meu amado, a ideia aqui é que Davi está dizendo o seguinte: Deus, eu aprendi a lição. Essas coisas aconteceram na minha vida para eu não me calar mais. A partir de hoje eu vou cantar louvores a ti e eu vou dar graças ao Senhor para todo o sempre. Meu amado, entenda algo que o texto está nos mostrando. O texto nos mostra que todas as experiências em que a dor foi transformada em alegria, levaram o salmista a desejar cantar louvores a Deus e dar graças a Deus todos os dias da sua vida. Deus está moldando, meus amados irmãos, o nosso caráter, através das experiências que nós passamos, para que assim como o salmista, nós também possamos declarar: eu te louvarei, Senhor, e te darei graças todos os dias da minha vida. É por isso que nessa poesia, o salmista, ele não somente expressa a sua gratidão e o seu louvor, mas ele convoca todos os santos. Ele convoca toda a congregação para que todos louvem ao Senhor. Isso está ali no versículo 4 e no versículo 5. Volte seus olhos para o verso 4 e o verso 5. Ele diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha o que Davi está dizendo. Ele está dizendo: ei, congregação, crentes no Senhor Jesus, exaltemos o nome do nosso Deus, porque nós merecemos a ira de Deus, mas não é isso que nós recebemos. Nós recebemos o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, que dura não somente para essa vida, mas a vida inteira, por toda a eternidade. Por isso Davi está clamando todos os crentes, está dizendo: exaltemos ao Senhor, porque o choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque o nosso Deus é um Deus que muda realidades, é um Deus que transforma a noite em dia, o pranto em festa, a tristeza em alegria, que nos dá a certeza de que nenhuma tempestade dura a vida inteira, que toda tribulação tem seu tempo, que tudo vai passar, e que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem um propósito bom em todas as coisas, inclusive nas adversidades que Ele permite nas nossas vidas. Querido irmão, você pode ter uma certeza: as trevas da noite vão ser dissipadas pelo raiar de um novo dia. Você pode ter certeza, a tristeza dará lugar à alegria indizível, que só pode ser experimentada em um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. É por isso que Davi está dizendo: ei, povo de Deus, salmodiai ao Senhor e dai graças ao seu santo nome. E ele diz assim: porque o pranto não dura para sempre, porque a noite vai passar, o dia vai nascer. Sabe o que ele está dizendo? Essa página da sua vida vai virar, esse capítulo tem um fim, vai começar um capítulo novo. Davi está dizendo: ei, o sol vai raiar, você vai voltar a sorrir, porque é assim que Deus faz, Ele transforma a tristeza em alegria.
E aí você pode me perguntar, mas pastor, vai ter sofrimento na caminhada da vida? E a resposta você já sabe, sim, vai ter sofrimento. Mas o sofrimento é um visitante passageiro. Sabe aquela visita que passa para tomar um café e tal, e logo depois vai embora? Tem umas que demoram um pouquinho mais, umas que demoram um pouquinho menos, mas vai embora. É assim o sofrimento nas nossas vidas. Uma visita passageira, mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor dura a vida inteira. É por isso que ele está dizendo: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. A Deus toda a nossa gratidão e o nosso louvor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nessa hora. Enquanto eu faço a oração, quero pedir que os presbíteros estejam vindo aqui à frente e estejam aqui comigo.